Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como a gente pode usar um dos materiais mais importantes do ofício do historiador, seja para contextos, seja para aula, oficina, debate, enfim, nós vamos falar sobre documentos ou fontes históricas. Quem me acompanha já há um tempo sabe, eu sou uma grande defensora do uso de documentos históricos em sala de aula. Não só porque eu acho que pode ser muito atrativo e motivador para os nossos alunos, mas porque isso permite que eles entendam a história como uma construção humana e que percebam como funcionam os passos internos ali da produção de uma narrativa. Se isso é uma grande novidade para você, corre agora no meu Instagram e já dá uma olhada nos conteúdos que eu tenho lá, refletindo um pouco sobre a importância do documento do saber histórico dentro da escola. Procura por @prof_annelise e você vai encontrar reels, posts escritos sobre esse assunto, além de sempre, quando rolar, tem um bate-papo ali nos stories pensando nos documentos. A questão que deixa muitos de vocês aflitos é: ok, eu sei que é positivo usar o documento histórico, mas como que eu posso fazer isso? Caso você tenha algum tempinho para fuçar no meu canal, você vai ver que as minhas videoaulas que foram gravadas sobre conteúdo de história sempre trazem um documento, e você pode se inspirar na maneira como eu uso. Mas sabendo que a vida de professor é muito louca, muito corrida, eu quero te ajudar mostrando dois fundamentos bem importantes para que você possa aplicar na sua aula na hora de inserir uma fonte histórica. Para começar, é legal a gente pensar nas formas de análise de uma fonte histórica. Às vezes eu recebo algumas perguntas do tipo: Anne, mas sabendo que leva anos para um estudante de graduação aprender a analisar bem e de forma autônoma um documento, como é que eu vou esperar dos meus alunos de ensino básico que eles façam isso? Aliás, o que eu devo esperar deles? É muito importante que a gente saiba que, não, um aluno do ensino fundamental ou médio dificilmente vai conseguir pegar um documento sozinho e fazer uma super análise e uma análise bem complexa. Mas, como eu sempre digo, ninguém aqui deveria ter intenção de formar mini historiadores, mas alunos críticos e que se entendam como sujeitos históricos. Então, gente, não é para soltar a molecada e esperar que eles sejam os novos gênios ali do século. O nosso papel é justamente conduzir essa análise. E para isso dar certo, precisamos ter em mente que essa análise tem níveis de complexidade. Não é que tem uma análise pior ou melhor que a outra, mas é que para cada uma delas a gente precisa de habilidades diferentes e faz processos cognitivos diferentes. E lembra que mais complexo não é sinônimo de melhor, isso é um pouco mais profundo, e que ninguém chega bem na profundidade se não dominar o raso. Por isso é legal estimular uma análise de fonte em todos os níveis e ir variando. E isso vale para todos os tipos de documentos que você use, ainda que cada um deles possa ser melhor entendido por diferentes metodologias. Para deixar menos abstrato, vamos olhar para cada um dos níveis. No momento inicial, a gente vai fazer um procedimento mais descritivo dessa fonte, que vai tentar dar uma olhada geral e registrar as primeiras impressões. Aqui é bacana fazer uma leitura ou uma escuta completa. Se for uma fonte textual ou auditiva, ou uma observação mais contemplativa para as fontes visuais, de repente. Isso pode ser feito com toda a turma ao mesmo tempo, pode ser feito individualmente ou em pequenos grupos. O principal é que todos tomem um primeiro contato com aquela fonte. Depois, você pode fazer as seguintes perguntas: o que é esse documento? Quando ele foi produzido? Quem o produziu? Onde? Quais palavras, imagens ou sons chamaram a atenção de vocês? Vocês não entenderam alguma palavra ou algum elemento? E se você fosse contar para um amigo seu que você viu isso na escola, como é que você descreveria isso? Essas respostas, elas podem ser registradas para auxiliar na ligação aí dessas relações, dessas percepções. E aí, com essas primeiras informações, dá para passar para um segundo procedimento, que é o de interpretar aquilo que está mais evidente, entender os sentidos mais óbvios daquele documento, tentar captar os seus argumentos. Se for necessário, você pode até reler o material, tirar as dúvidas e sugerir uma perspectiva para olhar. Dá para perguntar para a turma: o que vocês entenderam dessa fonte? O que ela conta para nós? E o que ela omite? Quais trechos são os mais significativos? O que ela quer dizer com tal trecho específico? Se você fosse explicar o assunto desse documento, como que você resumiria? Percebe que a gente está mudando aí o grau de complexidade. Depois disso, fica muito legal estabelecer as relações, as conexões entre duas leituras já feitas e com
a leitura do próprio aluno. Ou seja, a gente vai ajudá-los a pensar como que a pessoa que produziu aquele documento influencia no que está sendo dito naquela fonte. Ou a gente pode tentar relacionar o momento da produção com o conteúdo. Algumas questões que podem ser colocadas nesse momento aí são: o que a época ou o autor desse documento tem a ver com o que está sendo dito? Vocês conhecem outras produções da mesma pessoa, do mesmo período? Como que o jeito que algum tema ali foi abordado, em termos de palavras ou de elementos visuais, no documento, induz a gente a olhar para esse tema? Como que vocês se sentiram vendo esse documento? Vocês já viram algo parecido com isso? Ou já viram algo acontecer ou ser dito, né, na sua vida ou nos dias de hoje? O que isso lembra vocês? Tem alguma coisa que a gente já estudou que dá para relacionar com isso? Aí vem, né? A gente muda aí a complexidade. Se você fosse comparar isso com outras produções, ao que você remeteria? O último passo, e esse pode precisar de um pouco mais da sua mediação, é fazer abstrações e generalizações. Nesse momento, o objetivo é tentar criar uma leitura mais analítica, argumentativa sobre o documento, que dá pra gente concluir o que ele diz sobre aquele momento histórico ou sobre aquela sociedade, entender quais são as motivações, as escolhas por trás e a forma como aquele documento representa o tempo. A gente pode tentar também identificar com quem ou com o que ele debate, conseguir extrair dali algum conceito. Essas perguntas que vão vir são mais delicadas. Por exemplo, por que será que o autor escolheu expressar isso numa parede e não um quadro de museu? Por que será que esse texto ficou guardado num diário e não foi publicado num jornal? Nessa época, quem podia falar sobre esse assunto e onde podia falar? O que estava circulando de ideia ou o que estava criando problemas naquela época para que essa fonte fosse feita dessa maneira? Quem estava falando desse assunto? Quais ideias ele cria para nós? Se fosse para dizer rapidamente o que ele te fez concluir ou o que ele tentou te convencer, como é que você diria? Percebe que a gente está indo para um grau ainda maior de complexidade. Prof, se você ainda está com dificuldade de imaginar como usar isso, vamos olhar para uma questão de vestibular. Aliás, os verbos de comando que estão nessa pergunta, eles fazem exatamente esse movimento de ir para processos cognitivos mais simples dos mais sofisticados. Olha só como que isso se aplica aqui nessa questão que eu separei para vocês. Repare que a pergunta dá um documento visual e um textual explicando o que foi o movimento do tropicalismo. O primeiro item trabalha com os dois primeiros níveis de análise. Então, quando ele pede para identificar elementos contrastantes, o procedimento é descritivo. Depois, ele solicita que o aluno justifique a sua escolha, o que demanda que ele entenda o motivo daqueles elementos serem opostos, ou seja, que ele interprete a tensão criada pela imagem, dando sentido a ela. Já o segundo item trabalha com as conexões e a conceitualização, já que introduz a noção de identidade nacional e pede que o aluno associe os documentos aos seus conhecimentos prévios para argumentar o que eles dizem sobre o projeto de Brasil tropicalista. E aí, gente, por meio do exemplo, a gente tem a comprovação do argumento. O aluno vai comprovar o argumento dando o exemplo e mostrando a capacidade que o aluno tem de articular essas referências. Inclusive, pessoal, vou deixar aqui a pergunta para você ler ela com calma, você parar o vídeo e voltar no que eu acabei de te explicar, tá? Mas vamos lá, gente. O segundo fundamento é mais breve. Pensa em que momento e com qual objetivo você vai usar o documento histórico na sua aula. As possibilidades são infinitas e isso é lindo. Mas para te dar uma luzinha aí, eu vou te deixar 3 sugestões. Primeiro, você pode usar o documento bem no começo da aula para motivar os alunos e introduzir as questões que você quer trazer ali para sua aula. Isso vai criar um envolvimento com o tema e vai despertar uma curiosidade. Segunda forma é usar o documento mais no fim da aula para amarrar os raciocínios e dar uma concretude para o processo explicado, para exemplificar situações citadas ou para aprofundar um tema, por exemplo, falar do lado B de um processo histórico, dos marginalizados da história, dos silenciosos, por aí vai. E uma terceira forma é você também usar o documento como aliado para sensibilizar os seus alunos diante de temas que são difíceis, sensíveis, traumáticos, como genocídios, violação de direitos humanos, estados autoritários, escravidão. É muito comum que esses temas sejam tratados como mais um item no currículo e as suas
as vítimas sejam só números. Então, um documento pode ajudar a humanizar essas pessoas e criar uma conexão entre eles e os alunos. Prof, eu espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para o YouTube avisar sempre quando tem vídeo novo. E se você quiser apoiar o canal, você pode se tornar um membro aqui mesmo no YouTube. Espero vocês no próximo vídeo.